Essa é a 15ª mensagem sobre o tema conflitos da vida. E vou passar muito rapidamente sobre o que já vimos. Nós vimos que Deus estabeleceu princípios na sua palavra. Esses princípios devem ser seguidos. Se nós não o fizermos, nós vamos sofrer as consequências da violação desses princípios. Já vimos também que ninguém pode viver esses princípios e alcançar a vida vitoriosa pela obediência a esses princípios, a menos que ela antes tenha entregue sua vida a Jesus. Já temos visto que qualquer pessoa pode procurar viver esses princípios, mas ela não conseguirá, porque ela precisa de uma coisa que é essencial. Ela precisa do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus só nos é dado a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Jesus, e é por meio dele e através dele que podemos então obedecer a palavra de Deus. Vimos também que a vida é basicamente muito simples, mas basta nós violarmos uns poucos princípios para que a nossa vida se torne complexa. Vimos que a nossa vida é como engrenagens, e essas engrenagens só funcionam bem se elas estiverem bem ajustadas umas às outras. E cada engrenagem dessa pode simbolizar um princípio que Deus estabeleceu, e se um deles é empenhado, porque eu não resolvi questões relacionadas a este princípio, ou eu estou quebrando este princípio, eu acabo emperrando todas as mais áreas da minha vida. Por isso também, antes de tudo, eu tenho que colocar o Senhor no centro da minha vida. Se Ele é Deus, e se eu creio que Ele é o meu Deus, então Ele deve estar no centro da minha vida, e tudo deve girar em torno dEle. Então eu tenho que estar pronto a seguir esses princípios, a buscar vivê-los, para que eu então experimente aquilo que Deus tem planejado para nós. Temos que entender que esses princípios não são facultativos. Se eu quiser, não é se eu quiser. Ou você os leva na devida consideração, ou então você não tem como viver como Deus planejou para você, e você vai viver uma vida de derrota. Nós já vimos 2 temas: cedendo todos os nossos direitos a Deus, perdoando nossos ofensores e pedindo perdão a quem ofendemos. Estamos vendo o tema de servindo as prioridades de Deus. O apóstolo Paulo começa a falar sobre as prioridades de Deus, na Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 17. E ele terminou esse tema em Efésios 6, 12, 10 a 12. E ali ele termina de falar sobre as prioridades de Deus para a nossa vida. Vimos que Paulo sabia quais eram as prioridades de Deus para nós. A primeira prioridade de Deus é que Ele deseja que eu tenha uma vida bem sucedida. Isso vocês viram nesses versos aí. Para eu ter uma vida bem sucedida, eu preciso ter uma vida com Deus. Ninguém pode ser bem sucedido vivendo à parte de Deus. Então é necessário que você cultive uma boa relação com Deus,
por meio da sua palavra, que você ouça Deus por meio da sua palavra e por meio do seu Espírito. É necessário que você fale com Ele, orando, agradecendo, louvando, adorando, suplicando, enfim, que você tenha um relacionamento pessoal com Deus e não apenas intelectual, mas é uma relação entre duas pessoas que se amam, que conhecem-se mutuamente naquilo que é possível nós conhecermos de Deus. A segunda prioridade de Deus é que Ele deseja que eu tenha um casamento bem sucedido, e os princípios disso são nesses textos, Efésios 5, 21 a 23. Isso diz respeito à nossa vida conjugal, se você é casado. Terceira prioridade de Deus, Deus deseja que eu tenha uma família bem sucedida. Fala da vida em família e o relacionamento entre pais e filhos, Efésios 6, de 1 a 4. É possível que você pense, eu não sou casado, pode ser até que você seja um sozinho nesse mundo, mas, de alguma forma, o que vamos falar aqui é importante para você. Se não é hoje, vai ser amanhã, e vai ser para você saber ajudar quem vier a precisar da sua ajuda. Quinta prioridade de Deus, Ele deseja que eu tenha um ministério. Quarto, Ele deseja que eu seja bem sucedido na área profissional. Efésios 6, 5 a 9. A quinta prioridade de Deus, Ele deseja que eu tenha um ministério bem sucedido. Voltando à quarta prioridade, Ele deseja que eu seja bem sucedido na área profissional. Isso diz respeito à sua relação com o seu patrão ou com empregados que você venha ter. A quinta prioridade, Ele deseja que você tenha um ministério bem sucedido. Isso está nos versos 10, Efésios 6, 10 a 18. Esses textos falam da capacitação de Deus para nós exercermos o nosso ministério. Quando eu me dedico àquilo que é importante para Deus, é então surpreendente, é maravilhoso ver como Deus cuida de todas as outras circunstâncias. Como é que eu posso colocar em ordem as minhas prioridades? A semana tem 168 horas. O Senhor nos faz entender, através da sua palavra, que quando chegar o fim de uma semana, se eu tiver mais para fazer do que eu posso em 6 dias da semana, então eu estou envolvido em mais coisas do que Deus jamais pretendeu que eu me envolvesse. Eu posso dizer que tenho vivido isso ao longo dos anos. Eu não estou falando de algo que é... Será que... Não, eu vivi isso na pele e até certa forma estou ainda vivendo isso na pele. Mas eu creio que já nessa próxima semana eu espero estar podendo viver isso na sua plenitude. É um caminho difícil para mim fazer isso. Eu sempre, véspera de domingo, sempre deitei muito tarde. Houve época da minha vida em que eu chegava, às vezes, a trabalhar até 5 horas da manhã. Dormia 2 horas e vinha para a igreja. E depois, à medida que o tempo foi passando, isso foi diminuindo. Ontem eu consegui deitar 1 hora da manhã. Na semana passada eram 2 horas, 2h30, quando eu consegui deitar, terminei tudo que tinha que terminar. Então,
eu estou ajustando coisas na minha vida e vocês vão entender isso com a mensagem. Então eu vou repetir. A semana tem 168 horas. Se quando chegar ao final de uma semana eu tiver mais para fazer do que eu posso em 6 dias da semana, isso significa que eu estou envolvido em mais coisas do que Deus jamais pretendeu que eu me envolvesse. Nós devemos trabalhar 6 dias por semana e separar um dia para o descanso semanal. Deus nos dá essa dica, nos dá essa orientação em Gênesis 2, 1 a 3. O texto diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia Deus já havia, ou seja, quando chegou o 7º dia, ele já tinha concluído tudo, porque ele terminou tudo no 6º dia. No 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizava. E nesse dia, o 7º, ele descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, isto é, e o separou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então é um princípio eterno, enquanto a gente estiver na terra, pelo menos, ele deve ser observado. E isso é desde o princípio. Isso é dito logo no início da Bíblia, logo depois de Deus ter criado todas as coisas. Então o princípio está estabelecido. Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque ele descansou de toda a obra que realizava. Depois, esse princípio foi incorporado à lei, especialmente dentro dos 10 mandamentos. Êxodo 28 a 11 diz assim: lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo, trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. O que esse mandamento está fazendo é apenas, vamos dizer assim, regulamentar algo que Deus estabeleceu desde o princípio, muito antes de haver a lei. Se você for procurar o significado da palavra sábado, sábado é uma palavra transliterada. O que é uma palavra transliterada? É uma palavra que existe em uma outra língua que não foi traduzida. Sábado é a transliteração, é trazer um vocábulo, trazer uma palavra de uma outra língua e aportuguesar, torná-la nossa. Sábado vem da palavra sabat, significa, vem do verbo descansar. Literalmente, sábado significa cessar os labores ou atividades. É um repouso, eu estou lendo que diz o dicionário, viu? Não é nenhuma literatura evangélica ou judaica. É um repouso não por resultado de exaustão, quando você para porque não tem jeito mesmo, ou fadiga, mas uma interrupção de suas atividades nos 6 dias anteriores. Então a palavra sábado vem de sabat, que significa cessar os labores, ou descanso.
o verbo descansar. Então, é um descanso. Então, sábado não é necessariamente o dia do sábado. Até porque nós cristãos guardamos o domingo. Isso desde os primeiros tempos. Os judeus se reuniam no sábado. E a igreja passou a se reunir no domingo. Desde o princípio, que foi nesse dia que o Senhor ressurgiu. Por isso que domingo significa dia do Senhor. E dia do Senhor significa o dia que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Por isso ele é chamado de o dia do Senhor. Domingo é uma palavra latina que significa dia do Senhor. Pois bem, se nós pensamos que podemos violar este e os princípios de Deus e escapar das consequências, nós estamos totalmente enganados. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele também irá colher. Gálatas 6,7 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Se Deus estabeleceu, se eu não der ouvidos, olha, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou usar. O azar vai ser meu. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Deus diz que a terra, no sétimo dia, não deveria ser cultivada para que a terra descansasse. Isso é um outro princípio, que se aplica aos agricultores. E como a economia dos judeus era totalmente baseada na agricultura e na pecuária, porque basicamente a economia do mundo sempre girou nessas duas áreas, até que nós chegamos a um tempo em que hoje temos indústrias, temos uma vida bem desenvolvida na cidade, mas até então não era assim. Então, Deus determinou que você poderia cultivar a terra durante 6 anos. No 7º ano você não podia plantar, só podia colher o que nascesse espontaneamente. Você não podia colher para vender, você podia colher para comer, para você e todos da sua casa, mas não para ganhar dinheiro através do que você colhesse. Então não podia plantar nem podia colher. O Senhor prometeu que daria uma colheita abundante no 6º ano, para que pudesse superar todas as suas necessidades. Agora, o que aconteceu? O povo não seguiu este princípio, talvez porque se você está prosperando durante 6 anos, interromper essa prosperidade, o din-din está entrando. Você está conseguindo colocar no mercado aquilo que você produziu, ou que a terra produziu para você, que você plantou, você colheu. Então você fala: eu não vou ficar um ano parado de jeito nenhum. O resultado foi que o Senhor disse que para cada ano que o povo não guardou o 7º ano, não deixou a terra descansar, então Israel passou 70 anos no cativeiro. Antes de ver isso, eu tenho que dizer, eu já disse no domingo passado, está provado cientificamente e agronomicamente falando, todo agrônomo pode dizer o que eu estou dizendo, está provado que a terra precisa realmente desse descanso. Se você suga tudo da terra, no final ela não vai produzir mais. Ela precisa descansar, ela precisa repousar. Deus fez as coisas assim. E nós somos o quê? Pó da
terra. Por isso Israel passou 70 anos no cativeiro. Segundo Crônicas 36, 21 diz assim: a terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. O que Deus fez? Tirou o povo todo da terra, levou o povo todo para a Babilônia, e eles esteve ali por 70 anos. Nesses 70 anos, a terra descansou totalmente. Assim, quando violamos os princípios de Deus, quando não honramos Deus, dando a Ele o que é direito no seu dia, nós vamos sofrer as consequências inevitáveis mais adiante. Recorde-se que quando ele era criança, você vai dizer: mas o pastor já falou isso semana passada. Falei, e estou falando pela segunda vez. Eu espero que agora você ouça, entenda e isso traga resultados na sua vida. Recorde-se que quando era criança, sua mãe dizia que ele devia honrar o dia de Deus. Naturalmente, ele disse: eu não queria fazer isso, mas preferia jogar basquete ou brincar com meus colegas. Ele era um menino. Ele também nunca tinha visto, depois disso, na Bíblia, um versículo em que Deus prometia honrá-lo se ele guardasse o dia de Deus. Alguns anos depois, Larry Cohen achou o texto bíblico que ele tanto havia procurado. Isaías 58, 13 e 14 diz assim: se você vigiar seus pés para não profanar o sábado, ou seja, o dia de descanso, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então o que aqui diz que você deve fazer no dia do Senhor? Você deve honrá-lo. Você não vai fazer o que você quer fazer. Eu tenho um trabalho para fazer. Eu tenho algo que eu não consegui fazer nos outros dias, eu vou fazer hoje. E se você resolver que vai gastar esse dia como você quer, eu vou ficar de papoar. Eu vou para minha casa de campo, casa de praia, eu vou ficar lá. Se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser, e de falar futilidades, ou seja, de ficar jogando conversa fora o dia todo, então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Esse texto deixa claro que o propósito do dia de descanso não é simplesmente você parar todas as atividades, mas que nesse dia você se voltasse para o Senhor e gastasse o dia com Ele. Que você tivesse prazer nele, que você se deleitasse nele. E ele diz que você então vai ter nele a sua alegria. Você pode se alegrar em muitas coisas. Você pode ir para a praia, pode ir para N lugares no domingo, que é o nosso dia que a gente separa. Mas se você não estiver buscando o Senhor, você vai ter um dia, vai chegar no dia, no final do dia vai se sentir frustrado. É porque o pastor está falando, por isso que é como se fosse uma praga, né? Não é praga, não é nada disso não, mas o Senhor está dizendo a palavra dele. Ele está dizendo que se nós, o texto diz, então você terá no Senhor a sua alegria. Se você deixar tudo para se voltar para Ele, para se deliciar nele. Muitas pessoas pensam que vão descansar se ficar de perna para o ar em algum lugar. Seu descanso é
na presença do Senhor. É Ele que traz refrigério à sua alma. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Isso não é fisicamente, não. Isso é espiritualmente. O seu renovo, a sua capacidade para viver mais uma semana de intenso trabalho, você vai receber forças, ânimo, capacitação para viver os outros dias e viver bem, se você realmente levar em conta esse princípio que Deus estabeleceu desde lá no início. E olha, não estou promovendo sabatismo e nem adventismo, porque não creio como eles creem. Eu creio no princípio, o princípio estabelecido por Deus. Entre 7 dias devemos separar para o Senhor. Não como uma coisa legalística, não como uma coisa obrigatória, mas como resultado do conhecimento do princípio e da aplicação dele na minha vida, conforme a palavra de Deus está dizendo. Todos os mandamentos do Velho Testamento são repetidos no Novo, com exceção do sábado. Entretanto, Deus nunca desfez o princípio de nós gastarmos tempo com Ele. Nós precisamos disso em nossa vida pessoal. E devemos ensinar isso aos nossos filhos. Agora, como podemos colocar em ordem as nossas prioridades? Visto que há 168 horas em cada semana e há 7 dias em 24 horas cada um, você deve encontrar um tempo para cada coisa. Primeiro, separe tempo para as suas necessidades físicas. Você precisa dormir, você precisa comer, você precisa trabalhar e você precisa participar das reuniões da igreja. Eu não estou falando de reuniões de trabalho, eu estou falando de reuniões em que você participa como um culto, como os encontros de células, coisas que vão alimentar o seu espírito, vão levá-los a crescer. É claro que alguém tem que trabalhar nesse dia aqui, alguém fica na porta. Jesus foi criticado porque fez curas no sábado. Jesus foi criticado porque, enfim, fez a obra de Deus no sábado. Jesus estava servindo ao Senhor de uma forma tal que ele estava levando vida, estava transmitindo vida, estava levando a palavra de Deus. Então, se é assim, eu não descanso, mas o domingo realmente é um dia especial para mim. E eu prego de manhã à noite, mas eu não trabalho. Tudo que eu tinha que preparar, já preparei até a 1h da manhã de hoje. Mas, então, eu sirvo a Deus de manhã até de noite. Mas é um dos dias mais deleitosos para mim, é o dia de domingo. Então, você precisa dormir, você precisa comer, você precisa trabalhar, você precisa participar das reuniões da igreja. Nós temos um mandamento da palavra, diz: e consideremos uns aos outros, Hebreus, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Ou seja, para nós vivermos a palavra. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, é o dia da volta de Jesus. Essas são as coisas sobre as quais nós não temos controle. Precisamos de cada uma delas. Agora, em segundo lugar, separe tempo para as prioridades de Deus. Primeira prioridade, tempo para estar com o Senhor.
Quando é que você vai fazer isso? Deve ser no tempo quando você estiver bem acordado, deve ser no tempo quando você estiver mais tranquilo. Porque nós nos aproximamos de Deus para ouvir Deus, por meio desse livro, por meio do seu Espírito, e para falar com Ele. E é preciso que haja clima, haja tranquilidade. Se eu, quando faço isso, eu estou dormindo, caindo os pedaços, então não é uma boa hora para fazer isso. Porque eu posso fazer tudo mecanicamente, mas não vai haver o estabelecimento de uma relação com Deus. Então eu preciso tempo para Deus, tempo para estar com Ele, para ouvi-lo por meio da palavra, do seu Espírito, para orar, louvar, adorar e pedir a Ele o que eu preciso. Segunda prioridade. Bom, então você tem que ter esse tempo. Você vai dizer, eu não tenho. Então você já estragou todas as prioridades. Sem essa, dificilmente você vai ter muito sucesso nas outras coisas. Você pode ter o sucesso que muitos têm, mas não vai ser um sucesso de Deus. Pode ser até que você tenha muito sucesso, até para você não ter tempo para você gastar com Deus. Porque o sistema desse mundo vai facilitar tudo para você não ter tempo para Deus. Vai te encher de trabalho, vai te encher de atividades, vai te encher de N coisas para você não ter tempo para Deus. Porque se você não tem o tempo para Deus, aliás, não é um tempo para Deus. Deus não precisa de mim, de você para nada. É um tempo com Deus para mim. Nós temos que parar e pensar, Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do meu tempo, Deus não precisa de nada. Ele é autossuficiente. Agora, quando eu paro para estar com Ele, quem é beneficiado sou eu. Não é Ele, não. Qual o benefício que Deus tem quando eu separo para falar com Ele? Nenhum. A não ser o fato dele saber que Ele é amado, que Ele é desejado, até mesmo saber que Ele não precisa saber disso não, mas Ele sabe todas as coisas. Até mesmo Ele me fazer saber que Ele é necessário e que eu preciso dEle. Dizer isso para Ele, embora isso também não vá acrescentar a Ele nada. Segunda prioridade, tempo para você estar com seu cônjuge. Um dia da semana, se você pode. Aí você poderia gastar no dia de sábado, se você tem esse dia, para dedicar-se à sua esposa, ou horas durante a semana. Mas tem que ser um tempo quando ambos vão estar sozinhos. Um tempo quando vocês vão conversar sem pressa. Um tempo em que um possa dar-se ao outro. Eu já disse anteriormente que uma das maiores dificuldades do Larry Coy é que ele separava o tempo, inicialmente, e gastou 6 meses para estar ali por inteiro, porque o corpo dele estava ali, mas a mente dele não estava ali. Ele estava pensando o que ele tinha que fazer, porque a vida inteira ele fez isso. Nunca quase separou um dia para a família nem para a esposa. Bom, então é um tempo para você estar com o seu cônjuge, para você se dar a ele e ele se dar a você. Larry Coy
disse que a razão porque a sua mulher queria conversar com ele até alta madrugada é porque ele não reservava nenhum tempo para conversar com ela. Então, na cama não tinha jeito. Então, ele vinha para a cama e ela conversava. E a conversa não ficava boa, porque sempre era para resolver questões não resolvidas. E isso se prolongava. E ele queria dormir, mas não tinha jeito, porque ela não parava de falar, ou de chorar, ou de reclamar. E o Senhor diz que o marido deve fazer duas coisas: amar sua esposa e guiá-la. É isso que diz esses versos que estão ali. Ele disse que achava que sabia como guiá-la, mas ele não sabia como amá-la. Ele não sabia como satisfazer suas necessidades. Mas ele chegou à conclusão que satisfazer as necessidades da sua mulher era a sua prioridade número 1 depois do seu relacionamento com Deus. Então ele pediu a Deus uma oportunidade para começar a amá-la. Você muitas vezes diz: eu gosto do meu cônjuge, eu amo o meu cônjuge. Mas ele está falando em amar de maneira prática, em amar de maneira tal que ela se sinta amada. E no caso de você ser mulher, o seu cônjuge se sinta amado. Então ele pediu a Deus uma oportunidade para começar a amá-la. E naturalmente o amor, do ponto de vista da mulher, não é o sexo. Será que tem gente aqui que fica espantado quando eu digo isso? Que o amor, do ponto de vista da mulher, não é o sexo? Sexo é apenas um complemento, é um detalhe para a mulher. Não é assim para o homem, embora devesse ser também. O homem é meio animal, mas o homem tem uma necessidade, é igual, eu gosto de pensar no homem, para ficar bem forte. E o homem é meio animal, é como alguém que está no cio, o animal está no cio e ele quer, aconteça o que não aconteça, seja lá o que for, ele quer. E ele parte para cima, quando satisfez a sua necessidade também, assim faz o animal. Mas a mulher não se satisfaz com isso. E à medida que você vai amadurecendo, homem, eu não me satisfaço com isso também, não. Aliás, se você já tem alguma estrada na vida de casado aí, você sabe que sexo só tem significado no casamento se houver uma relação legal que antecede o sexo. A menos que você queira ser mesmo um animal, na verdadeira acepção da palavra. Então você passa por cima de tudo. Amor do ponto de vista da mulher é no sentido de pertencer à pessoa que ama. Ela quer sentir que ela pertence a você, marido. E ela só sente que pertence a você se ela sentir que você sentir amor nesse pertencer. Se ela é importante para você. Ela precisa sentir que ela é muito importante na sua vida. Não adianta você dizer: eu te amo, mas palavras não satisfazem. Se você ama, por que você não vai estar com ela? Se você ama, por que você não vai gastar tempo com ela?
Então ele chegou em sua casa no dia seguinte e perguntou: como é que vai, amor? Ela estava no quarto e ele ouviu a sua resposta bem seca: olá. A sua reação foi pensar: agora, o que será que está acontecendo? Eu falei um olá até muito legal, viu? Porque o olá que ele mostra, eu não consegui dizer assim, não seria como dizer assim: olá. Quando ele viu que ela estava assim, não estava bem, ele então ficou irritado. E ao ficar irritado, ele percebeu que Deus estava dando a chance que ele havia pedido a Deus, a chance de amá-lo. Então, em vez de reagir, ele decidiu ajudá-la. E uma razão pela qual ele ficou perturbado é que quando ele entrou em sua casa, em um minuto ele viu os brinquedos das crianças em toda parte. A louça estava lá em cima da pia, molhada, e ele não podia sentir o cheiro da comida, logo o jantar não estava pronto. Então ele viu que há diferentes maneiras de se saudar uma pessoa. Ele percebeu que aquela forma da sua mulher saudá-lo, cumprimentá-lo quando ele chegou em casa, não era a mesma que ela usava quando eles se casaram, ou quando foi na lua de mel. Em outras palavras, ela estava bem enfesada. Então ele perguntou a si mesmo: como é que eu posso ajudar? Então ele começou a juntar os brinquedos, logo depois secou a louça, e naquela ocasião sua esposa estava grávida. E os irmãos sabem que quando a mulher está grávida, ela fica mais sensível, mais emotiva. Então, ele falou lá na cozinha: não se preocupe com o jantar que eu vou fazer. Então, ele começou a abrir latas, porque ele não sabia fazer o jantar. Então, pega latas de conserva e logo o jantar está pronto, né? Quando ele estava falando isso, ele abriu um parêntese e disse que há ocasiões em que o marido também fica deprimido. E é possível que a sua mulher nessa ocasião estivesse deprimida, por isso estava assim. E ele disse que nós homens não devemos ser orgulhosos e agir como se nada estivesse acontecendo. Ele disse que essa atitude do homem de reagir como se nada tivesse acontecendo, ele podia dar um carro, mas então ele passa que está tudo bem. Ele disse que isso não passa de um verniz para encobrir a realidade. E ele disse que quando a esposa compreende que o marido está deprimido, ela pode ajudá-lo a erguê-lo, porque é isso que a Bíblia ensina. Se dois estiverem juntos, quando um cair, o outro ajuda a levantar, e assim vice-versa. Mas Larry Cohen disse que uma das coisas mais significativas que lhe aconteceu, que o ajudou a encarar a vida do ponto de vista da mulher e o fez compreender o que é importante para ela, foi quando ela teve que ser hospitalizada para fazer uma cirurgia. Nessa ocasião ele decidiu que iria cuidar do trabalho da casa por 2 semanas. Porque às vezes ele dizia para a esposa que queria levar uma pessoa para jantar em casa, ou levar uma visita em casa. Ela dizia: não podemos porque a casa está uma bagunça. E ele ficava irritado por isso, porque ele pensava que era muito fácil pegar toda a bagunça, jogar dentro de 1 ou 2 quartos, fechar a porta, combinar com a esposa: olha, não vamos levar ninguém para esses quartos. Ele achava que era assim que resolvia as coisas. E ele achava que podia tomar conta do trabalho de casa numa boa. E ela foi para o hospital, ele começou a cuidar da casa. Ele disse que teria conseguido fazer isso se não fosse uma criança de 18 meses, que estava ali com ele. Então, ele pergunta a mim, a você já tentaram lavar a louça com uma criança a seus pés chorando? Eu creio que muitas mulheres fazem isso constantemente, né? Ele virava para a criança e dizia: faz um favor, fique boazinha
espere um pouco. E não adiantava nada ele dizer isso. Ele pensava em dizer, você tem que respeitar o horário, porque agora eu preciso lavar a louça. Isso também não funciona. Ele então teve que deixar a louça e foi brincar com a criança. E ele desejava ardentemente que viesse a hora da criança dormir para que ele pudesse fazer o trabalho de casa. Ele gastou uma semana para aprender que se ele colocasse a criança para dormir muito cedo, ela ia demorar muito mais para dormir. E ele ia perder mais tempo ainda. Então ele a deitava na cama, mas ela ficava ali brincando com ele. Então ele resolveu que ia cansá-la bastante antes de colocá-la na cama. E quando ele acabava de cansar, ele é que estava cansado. Ele desejava que ela dormisse depois do almoço para ele também descansar. Depois de um certo tempo, quem precisava de dormir era ele. E ele conseguiu pelo menos lavar um pouco da roupa naquela ocasião. Ele lavava a roupa, mas não dobrava a roupa, ia jogando em cima da cama a roupa seca, né? Então ele tinha em cima da cama 5 pilhas de roupas que ele tinha lavado e tinha ficado ali mesmo. Então ele começou a adotar um método que já tivera antes de apanhar a roupa que ele pudesse. Pega um monte lá, vai tirando uma que ele precisava, né? Quando ele era solteiro, ele não estava preocupado se a roupa estava dobrada ou não, e assim ele fez. Se ele sabia que as meias estavam num determinado lugar, ele sabia que ia acabar baixando. Então ele ligou para sua mulher do hospital e lhe disse, olha, a casa aqui está uma bagunça. Então ela lhe disse, olha, simplesmente limpe o caminho para eu passar e encontrar a cama quando eu chegar. Então quando ela voltou, ele lhe disse, você nunca mais vai ver me reclamando pela maneira como a casa está. Porque ele descobriu que quando você recolhe e guarda todos os brinquedos à noite, no dia seguinte, 10 minutos depois que as crianças acordam, eles estão da mesma forma da noite anterior, espalhados por toda a casa. Essas foram então as suas primeiras lições para aprender a olhar a vida do ponto de vista da sua mulher. E se vamos nos dedicar àquilo que Deus quer, Deus considera importante, nós temos que aprender como amar a nossa esposa. Nós ainda vamos falar sobre isso em outras ocasiões, e eu vou interromper aqui porque o tempo já foi e nós temos ceia hoje. A próxima prioridade é tempo para você estar com seus filhos, mas nós vamos ver isso depois. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você falasse com Deus sobre como tem sido a sua vida. Nós já vimos 2 prioridades agora. Tempo, depois de você separar todo o tempo para o que é necessário, dormir, comer, o que mais que eu falei? Dormir, comer, trabalhar e estar aqui nas reuniões da igreja. Sua prioridade número 1 é gastar tempo com Deus, diariamente. Segundo, a sua prioridade que vem depois, mais importante, é a sua mulher ou o seu marido. É o tempo que você vai separar para estar com seu cônjuge. Se você não tem tido tempo para nenhuma dessas coisas, então coloque-se diante de Deus, peça perdão a Ele, se é que você está convencido de que isso é pecado e de que você está quebrando, violando os princípios de Deus, então diga isso a Ele. Perdão, Senhor, eu quero endireitar pelo menos o que já foi falado, até que você ouça o que vem depois.